Graça e paz, meus amados irmãos, irmãos da Igreja Batista da Aliança, em Maputo. Aqui é o pastor Márcio William Chaveiro. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora do Jardim Caeira, em Limeira, São Paulo, Brasil, e fundador do Instituto Bíblico Graça Irresistível. E tive o grande prazer, o privilégio de começar aí um trabalho reformado com os irmãos, através aí da minha amizade e parceria com o pastor FJ, que sempre demonstrou muito carinho, e nós somos grandes amigos, e tenho muita consideração por ele e por toda a sua família. Para mim é uma grande honra poder falar com vocês nesse momento, nesse mês da Reforma Protestante. E eu quero aqui falar um pouco sobre a sola fide, que é somente a fé. Esta verdade tão importante declarada pelos reformadores, que mostra que a fé ela não é adquirida por meio de obras da lei ou por obediência à lei, mas é pela graça em Cristo Jesus. Não há como um homem ser salvo depois da queda, por causa ou por conta das suas obras, porque diante da lei de Deus, todos nós somos culpados, todos nós somos transgressores da lei de Deus. A lei de Deus nos foi dada não para nos salvar, mas para revelar a santidade de Deus a nós e o padrão que devemos caminhar e seguir. O problema é que com a queda não é possível andar de acordo com esse padrão. É por isso que o pecado, conforme João diz, é a transgressão da lei de Deus. Então, como que o homem poderia, a partir da lei, andar conforme essa lei, se ele não pode pela sua própria vontade? Porque ele tanto é culpado depois ali com a queda, por conta que Adão o representou ali no jardim, e a culpa de Adão foi colocada sobre nós, como também todos nós nascemos transgressores por natureza, somos corruptos por natureza, e não há nenhuma possibilidade de ter salvação por meio do nosso próprio esforço, ou na nossa suposta retidão, santidade. Mas uma coisa é importante dizer antes de responder essa parte, que a lei não é ruim, porque pode parecer que a lei é ruim porque ela condena. Não, a lei é boa, a lei é perfeita e a lei é justa, porque ela foi dada pelo próprio Deus para nós. Nós é que somos ruins, nós é que somos maus, nós é que somos pecadores. Mas, uma vez que diante desta lei nós podemos ver os nossos pecados e ver a nossa incapacidade de ser salvos por causa da nossa pecaminosidade, nós então devemos nos render aos pés do Senhor e clamar por misericórdia, confessar os nossos pecados e a nossa culpa e olhar para a cruz, porque é na cruz em que Cristo levou sobre si a nossa culpa, ele foi moído por causa das nossas transgressões e ele nos representou perante o Pai, e por causa da obra dele, nós somos justificados. A justiça dele foi colocada sobre nós. Aquela culpa de Adão, que nos tornava culpados perante Deus, agora é substituída pela justiça do segundo Adão, que nos torna justificados perante o Pai. E por isso nós somos agora perdoados e temos paz com o Senhor. Logo, a fé, ela é fruto desse alcance da graça de Deus em nossa vida. Ela não é fruto da nossa obediência, ela não é fruto das nossas obras. Cristo é o fundamento da nossa salvação, não as nossas obras, não os nossos méritos. Nós não podemos ser justificados por qualquer obra de justiça da nossa parte. Todas as nossas obras, na verdade, são como trapo da imundícia. Como o apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, ele diz que quando convertido, alcançado pela graça, ele que achava que era um homem que poderia ser salvo pelas suas obras, que era um fariseu que guardava a lei externamente, quando ele se deparou com a justiça de Cristo, ele considerou tudo aquilo como perda, por causa do conhecimento e da justiça de Cristo.
Sendo assim, os reformadores declararam que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. A fé se direciona ao objeto dela, e esse objeto é Cristo. E por que se direciona a ele somente? Porque entende-se que não é possível ser salvo por si mesmo, não é possível ser salvo pelas suas obras, não é possível ser salvo pelo mérito pessoal. E é por esta razão que toda a glória, toda a honra deve ser dada ao Senhor, porque é por meio de Cristo que nós somos salvos, pela graça do Senhor Jesus, e que nos alcançou e nos fez reconhecer, pela obra do Espírito Santo, que nós somos pecadores e que só podemos ser salvos pela obra de um justo, que nos representou e levou sobre si os nossos pecados e a nossa culpa. E agora temos paz com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, fortaleça esta amada igreja, ao amado pastor FJ, ao pastor Enio e a todos que estão aí conduzindo a igreja, e que Deus continue dando a vocês crescimento na graça e no conhecimento do Senhor.